Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu quero postar mais um vídeo rápido para vocês, para a gente falar sobre um assunto bem interessante, apesar de ser um assunto muito sofrido para quem passa por ele. E eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a questão do aborto. Não vou entrar na questão polêmica que vem sendo discutida aí nas redes sociais e nas mídias sociais nos últimos tempos. Eu quero falar sobre o aborto natural, que acontece de maneira involuntária na mulher, porque eu tenho recebido alguns casos assim na clínica, e isso é uma coisa que me fez refletir muito nessas últimas semanas em relação ao sofrimento que as mulheres têm quando passam por uma situação de aborto natural. E assim, também o maior sofrimento, eu creio que, claro que a situação em si já é muito sofrida, né, para a mulher, enfim, para o marido, para o companheiro que passam por essa situação, mas a falta de acolhimento da sociedade em relação a isso, a falta de conhecimento sobre o tema, a falta de uma palavra amiga de apoio nesse momento, seja da família, seja dos amigos de trabalho, seja dos vínculos sociais que essa mulher tenha, e inclusive dos próprios profissionais que acompanham essa mulher no momento em que ela perde esse bebê, são tão prejudiciais ou causam tanto sofrimento quanto a própria morte desse bebê. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar que quando uma mulher ela sofre um aborto espontâneo, ela perdeu um filho, né? Não importa se esse filho já estava fora da barriga dela, não importa se já era um bebê, se já era uma criança um pouco mais velha que ela acompanhava, é um filho. Porque a partir do momento que a mulher sabe que está grávida, a partir do momento que ela sabe que ela gera uma criança dentro dela, as fantasias, as perspectivas de vida, os planejamentos futuros, tudo isso já acontece na cabeça da mulher. E aí é claro que, em hipótese nenhuma, passa pela cabeça a possibilidade de que esse sonho, que esse planejamento, que essas perspectivas sejam interrompidas de uma maneira alheia à vontade dessa mulher, ou à vontade desse casal, ou à vontade dessas pessoas envolvidas nessa gestação. Então, quando, às vezes, algumas das minhas pacientes já me falaram, mas é melhor ter morrido agora do que morrer depois que nasceu, né? Palavras de consolo que elas dizem ter recebido. Não, melhor você perder o bebê agora, porque agora você já não tinha nenhum sentimento por ele, você ainda não o conhecia. E essas palavras, elas acabam sendo muito rudes e até encaradas assim de maneira preconceituosa por essas mulheres, né? Porque eu acho que só quem tem a possibilidade de gerar dentro de si um ser e de criar expectativas de futuro em relação a essa criança, sabe que as coisas não são bem assim. Então, eu acho que a gente tem que respeitar muito, né, esse sofrimento, tem que encarar sim isso como uma morte, como um luto, como uma perda, né, e não simplesmente como uma interrupção da gestação. É claro que aqui a gente está falando de uma questão do aborto natural, do aborto espontâneo. Eu não vou entrar no aborto provocado nesse primeiro momento, talvez mais para frente eu possa postar um vídeo sobre isso, mas eu acho que nós, enquanto profissionais da psicologia, nós temos o dever, né, de, em primeiro lugar, acolher essas pacientes que chegam até nós, e os pacientes também, né, se eles são pais desses bebês que não tiveram a sua gestação concluída. Nós temos que acolher essas pacientes, ouvir esse sofrimento delas, acolher essa demanda, acolher essa angústia, acolher tudo isso que permeia, né, a finalização desse sonho, esse luto, ajudar com que elas e com que essas famílias elaborem o luto da perda desse bebê de maneira involuntária, encorajar, né, essas mulheres a que, se realmente for o desejo delas ter um filho, que após esse tempo da elaboração do luto, após uma recuperação física, após a indicação médica, elas possam se encorajar para engravidar novamente. É claro que todo trauma, todo sofrimento, né, assim como em qualquer outra situação da nossa vida, se nós passamos por uma situação de perda, de trauma muito grande, para a gente voltar a correr o risco numa situação parecida, a gente vai pensar muito, né? Isso é do ser humano. Então, com essas mães, com essas mulheres, é a mesma coisa. É claro que elas vão ter medo de engravidar de novo, elas vão ter medo de ir de novo fazer os exames de rotina, né, que porventura detectaram aí a perda desse bebê, elas vão ter medo de passar por várias situações que elas passaram nessa gestação, né, de fazer planos, de sonhar com o futuro, de preparar um enxoval, enfim, né, de preparar toda uma estrutura de vida para a chegada desse bebê. E se elas não tiverem um apoio adequado, tanto da família quanto de uma rede de profissionais, vai ser muito difícil com que elas se encorajem para ter uma próxima gestação. E nós, enquanto profissionais da psicologia, profissionais médicos, enfim, né, todos que atuamos na área da saúde, temos que ter um tato muito grande, né, para poder passar essa notícia para essa mãe, ou mesmo para poder fazer o acolhimento dessa mãe depois que essa notícia foi dada para ela. Porque é um sofrimento não apenas
pela questão da perda desse bebê, mas por todo o processo físico e médico que essa mulher tem que passar após esse aborto espontâneo, né? Tem vários procedimentos, tem que tomar medicação, tem curetagem, em alguns casos tem até que fazer uma cirurgia quando o bebê já está um pouquinho maior para retirada desse feto que já está morto dentro dela. Então a gente tem que pensar muito, a gente tem que nós temos que nos desarmar, né? Parar com aquele discurso pronto, com aqueles conselhos de prateleira, né? Eu tenho médico que fala, isso aí é produto de prateleira, né? Parar com esses conselhos de prateleira e apenas ouvir, né? Apenas acolher esse sofrimento e tentar de uma maneira um pouquinho mais racional auxiliar essa mulher a elaborar tudo isso. E caso seja realmente o desejo, a perspectiva, o sonho dela ter um filho, encorajá-la, né, para que quando ela estiver totalmente recuperada fisicamente, ela possa voltar a ter esse sonho e ter coragem de realizá-lo. Então que nós sejamos um pouco mais sensíveis à dor daqueles que são iguais a nós, tá bom? Espero ter conseguido ser clara com vocês. Qualquer dúvida podem escrever aqui nos comentários, mandem sugestões para os próximos vídeos e a gente se vê, espero que ainda esse ano, tá bom? Feliz ano novo para vocês, em 2017 de muito sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.